Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça, o amor e a misericórdia de Deus inundem o seu coração nesse momento e de toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje, irmãos, muito empolgado porque Deus vai falar conosco. Sempre quando eu abençoo vocês, falando para Deus tocar na sua família, é porque, irmãos, tem muitas pessoas que comentam comigo que elas acompanham a oração em família. Eu acho tão bonito isso porque hoje em dia as famílias, estão tão desestruturadas, tão desunidas. E eu fico tão feliz quando eu escuto falar de pessoas que têm acompanhado junto a esposa com o marido, com os filhos. Isso me alegra muito. Então eu desejo muito que a sua família possa servir ao Senhor. Se você ainda não teve esse privilégio, essa bênção ainda, continue orando, não desista da sua casa, da sua família, amém? Para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra para te entregar hoje e olha, o Espírito Santo é maravilhoso, irmãos. Ele saltou um versículo. Sabe quando você está lendo algo e aquilo desperta, toca o teu coração? E esse ensinamento que eu vou te trazer aqui hoje vai mudar a sua vida para sempre, porque deixa eu te explicar o que veio no meu coração aqui, a seu respeito. Muitas vezes você vem tentando deixar a sua vida organizada, a sua vida redondinha, vamos assim dizer, Você tenta equilibrar as contas, às vezes não é fácil, você ainda não conseguiu chegar nesse ponto, mas você quer equilibrar as contas, você quer ter um relacionamento saudável com as pessoas, com a sua família, você tenta deixar a sua vida arrumadinha. Mas você já percebeu que mesmo você conseguindo melhorar muitas coisas, parece que ainda fica um vazio lá no fundo do seu coração? É um vazio estranho, sabe? Como se alguma coisa estivesse faltando. E aí que vem um detalhe. Muitas vezes quando a sua vida está toda arrumadinha, está tudo certinho, aí vem um problema ainda maior que você não esperava. Olha, irmãos, isso é muito comum de acontecer e eu sei que muitos de vocês estão passando por isso, sabe? É aquele momento onde tudo estava redondinho, perfeito, até que enfim você pensa assim, agora eu posso descansar. Aí de repente vem mais uma bomba, mais um problema. Quando não é com você, é com alguém da sua família, é um amigo, alguém da igreja. Então eu vou trazer um ensinamento aqui que Jesus disse que pouca gente percebeu isso aqui que eu percebi agora, porque eu creio que foi uma revelação de Deus. Isso aqui vai mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Sabe, irmãos, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse que nós devemos pedir pelo pão nosso de cada dia, certo? É o alimento diário. Não adianta você se alimentar no domingo na igreja à noite, mas durante a semana você não se alimenta, não adianta. Da mesma forma, a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, capítulo 8, que nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só das coisas que são boas até para essa vida, ou seja, não é somente as coisas deste mundo que vão nos preencher, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, nós precisamos nos alimentar, irmãos, das promessas do Senhor, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E por isso eu te convido todo dia, 5 horas da manhã. Eu sei que muitas pessoas não acordam 5 horas, não tem problema. Quando você acordar, se você puder, a primeira coisa que você pode fazer é ligar o seu celular e colocar na oração. Se você não recebeu a notificação, pesquise aí no YouTube, Pastor Antônio Júnior, tá bom? O YouTube já vai recomendar para você, em primeiro momento ali, em primeiro lugar, a oração da manhã. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Essa mensagem de hoje, irmãos, ela precisa ser compartilhada e eu vou te explicar por quê. Ela fala exatamente sobre o que muita gente tem vivido, inclusive dentro das igrejas. Mas eu já vou começar, eu não quero contar os detalhes aqui ainda. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber a notificação no celular sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Agora sim, vamos lá. Irmãos, hoje nós vamos mergulhar numa passagem da Bíblia, dos Evangelhos, que muita gente conhece, eu sei disso, mas pouca gente sabe da profundidade dela. E Jesus, nesse caso aqui, ele estava ensinando e, como sempre, ele estava usando exemplos do dia a dia para explicar verdades espirituais. Jesus sempre fazia isso com as pessoas, mas poucos tinham o discernimento espiritual para entender a profundidade das palavras dele. Então eu quero ler com você Mateus capítulo 12, dos versículos 43 ao versículo 45. Jesus disse assim, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos procurando descanso, mas não o encontra. Então ele diz, voltarei à casa de onde saí.
E ao voltar, ele encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então ele sai e encontra outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e ali ficam. E assim, o estado final da pessoa é pior que o primeiro. É o que vai acontecer com essa geração perversa. Olha isso, irmãos, essa passagem aqui é muito séria. Jesus está falando do que acontece no mundo espiritual. Ele disse que depois que uma pessoa foi liberta, que ela decidiu mudar de vida e ela entregou sua vida a Jesus, o espírito maligno sai da vida dela, certo? E aí, de repente, a casa da pessoa fica vazia, varrida e arrumada. E eu sei que a primeiro momento parece uma coisa muito boa, certo? A casa ficou limpa, ficou organizada. Quem que não quer uma vida assim, irmãos? Pensa comigo, irmãos, a sujeira foi embora, ou seja, varrida. A bagunça foi organizada, a casa ficou arrumada, certo? Problema resolvido? Aí é que tá, irmãos. Segundo Jesus, o problema ainda não está resolvido. E o ponto principal aqui, irmãos, a chave espiritual que Deus quer nos entregar aqui hoje, está nessa palavra aqui, ó, vazia. Jesus disse que a casa estava limpa, estava em ordem, mas ela estava desocupada. E aí, o inquilino ruim que saiu, ele voltou. Por quê? O dono certo, que é Deus, que é Jesus, ele não tinha se mudado para lá de uma forma definitiva. Guarde isso. Então pensa comigo numa coisa, irmãos. Na cultura daquela época, quando Jesus disse isso, uma casa vazia era um convite para qualquer pessoa entrar. Até mesmo invasores, animais, entendeu? E espiritualmente é a mesma coisa. E essa casa varrida, arrumada, pode ser a nossa vida depois de uma decisão importante. Talvez você que está me ouvindo aqui, você parou com vício, você parou de ficar acessando um site pornográfico, você abandonou um relacionamento que você sabia que não era de Deus. E aí você começou a ler a Bíblia, você começou a ir na igreja, você organizou a sua rotina para quê? Para se tornar uma pessoa melhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso aqui está tudo certo com isso, não tenho o que questionar. Mas a pergunta que eu quero te fazer aqui hoje é a mesma pergunta que Jesus faria para você agora. Quem é que realmente está ocupando a sua casa? Será que é Jesus mesmo? Ou será que é apenas o seu desejo de ter uma vida arrumadinha, uma vida melhor, talvez para mostrar para os outros? Ou talvez para você não ter um peso na sua consciência, sabe, de que você está fazendo algo errado? Irmãos, eu me lembro que quando eu tinha me convertido, eu entreguei minha vida para Jesus. E de repente, irmãos, começou a vir um vazio dentro de mim. Como eu disse lá no começo da mensagem, parecia que algo estava faltando, irmãos. E foi então que eu comecei de vez em quando, irmãos, a voltar a praticar os pecados que eu tinha antigamente. Sabe, eu comecei a ter alguns contatos com pessoas que eram da minha vida antiga, na vida quando eu não conhecia Jesus. Irmãos, quando eu menos percebi, eu já estava totalmente voltado para as coisas do mundo. Eu já não estava orando, eu já não estava buscando a Deus, entendeu? E foi justamente depois que a minha casa ficou mais arrumada. E por isso o que eu senti no meu coração aqui é que você tem que tomar cuidado com esses vazios que você sente na sua vida. Você precisa preencher com a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a ausência do mal, o fato de você não praticar os pecados, não quer dizer que você está 100% seguro. É como você limpar perfeitamente uma casa e deixar as portas e as janelas escancaradas numa vizinhança muito perigosa, entendeu? A limpeza foi feita, mas sem a presença do dono principal, que deve ser Jesus, ela se torna um alvo fácil. Porque tem pessoas, irmãos, que começaram a ir na igreja, começaram a buscar a Deus e Deus começou a mudar a história delas. Deus faz isso, irmãos, quando a gente, por mais que esteja passando por lutas, desafios, desertos, Deus começa a restaurar a nossa vida. E aí, irmãos, se a gente não toma cuidado, olha, o inimigo ele pode voltar e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lembra do rei Davi, irmãos? A Bíblia diz que tudo que Davi fazia, Deus dava vitória para ele. Tudo, irmãos, que ele colocava a mão, olha, Deus honrava, Deus dava vitória, Deus abençoava. De repente, ele ficou rico da noite para o dia, se tornou rei de Israel e tudo começou a prosperar. Só que, irmãos, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um dia ele decidiu caminhar pelo palácio e ele quis descansar, ele não quis ir para a batalha, ele não quis mais fazer as coisas do dia a dia. E esse tempo ocioso de Davi foi o que arruinou a vida dele. Irmãos, enquanto ele caminhava no palácio, a Bíblia diz que ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E a partir dali não precisa nem falar, né? Davi se deitou com aquela mulher, mandou o esposo dela para a frente da batalha, ou seja, Davi ficou tão cego espiritualmente que ele queria que o marido dela morresse. E lembrando que esse homem, que era o marido dela, era um homem fiel a Davi.
o homem que amava Davi e que fazia tudo por ele. Mas irmãos, quando a gente está cego espiritualmente, a gente só pensa em satisfazer os desejos da carne. Basta olhar para a sua vida, quando você está muito carente, quando você está muito sensível, vulnerável, é a hora que surgem os banquetes do inimigo. É a hora que o pecado ele fica mais bonito, mais atraente, mais prazeroso e você tem que tomar muito cuidado, tá certo? Olha, eu como pastor, eu me sinto no dever de te alertar também. Aqui nas orações da manhã, da noite, eu sempre trago mensagens de conforto e encorajamento. Mas irmãos, tem hora que tem que puxar a orelha. E olha, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que Deus escolhe pastores, Deus escolhe mestres, Deus escolhe evangelistas, profetas, apóstolos, tudo para edificar o corpo de Cristo, ou seja, para que cada um de nós cresçamos e alcancemos a maturidade espiritual, entendeu? Então Deus me trouxe aqui hoje para te falar abertamente. Abra os seus olhos, tome muito cuidado. Sabe por quê? A Bíblia conta um detalhe aqui, irmãos, muito importante em relação aos cristãos da época do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe um alerta para aquela igreja numa carta que na verdade ela serve para nós também. Paulo, ele sabia que muitos daqueles irmãos da igreja de Galácia, eles tinham começado a vida com Jesus de uma maneira poderosa, pela fé, pela ação do Espírito Santo. Mas com o passar do tempo, aquelas pessoas da igreja começaram a achar que eles podiam se aperfeiçoar seguindo simplesmente as regras da igreja, seguindo rituais, mas sempre com o próprio esforço. E olha só o que o apóstolo Paulo perguntou para eles e que serve para nós também. Gálatas capítulo 3, o versículo 3. Paulo perguntou assim, como vocês podem ser tão insensatos? Vocês começaram a sua vida no Espírito, e por que agora estão tentando alcançar o seu objetivo por esforço próprio? Olha isso, irmãos, vocês conseguem entender que essa passagem aqui tem tudo a ver com a passagem de Jesus? Aquelas pessoas estavam tentando manter a sua vida cristã arrumada, mas pelo esforço próprio. E Paulo estava dizendo o seguinte, olha, vocês começaram bem, vocês começaram dependentes do Espírito Santo, mas agora vocês estão tentando alcançar o seu objetivo por esforço próprio. É como se fosse, irmãos, você ir numa igreja e a pessoa trazer uma mensagem coach. Ela vai dizer que você é o responsável por mudar a sua história. Você tem todo o potencial para mudar a sua vida. Mas aí de repente a pessoa não fala de Jesus. Ela não fala que quem transforma de verdade é o Espírito Santo. Então Paulo estava querendo dizer o seguinte, olha, vocês já estão com a casa varrida, arrumada, mas ela está vazia. Por quê? Vocês não estão dando espaço para o Espírito Santo. É Ele quem transforma de verdade a vida de vocês. E sabe, irmãos, muitas vezes quando a gente cai muito em tentação, quando a gente dá muito espaço para o pecado, sabe o que acontece? A gente decide arrumar a casa no nosso próprio esforço. E isso é um perigo, porque a gente não vai conseguir, irmãos. A gente não dá conta. Uma ovelha que caiu no buraco, ela não consegue sair sozinha. O pastor é que vai buscá-la. Então, é o Espírito Santo quem convence você, quem te chama de volta para a presença de Deus. E você deve dar espaço para o Espírito. Amém? Você tem que entender que sozinho você não é bom o suficiente. Você não é bom o suficiente para manter longe o pecado, para viver uma vida que agrada a Deus. A Bíblia diz em Romanos 8 que aquele que anda de acordo com a sua carne, ou seja, no seu próprio esforço, esse não pode agradar a Deus. Entendeu? É por isso que Jesus ele veio e ele morreu em seu lugar. Por quê, irmãos? Porque sozinho nenhum ser humano consegue se salvar. Nenhum de nós, por mais que sejamos pessoas mais boas, mais corretas, não é isso que traz a salvação. Guarde isso. Não adianta você chegar lá no céu diante de Deus e dizer: Deus, eu ajudei pessoas com cesta básica, eu procurei fazer o bem ao máximo de pessoas, eu tentei evitar o mal o tempo todo. E outra coisa, Deus, eu não fiz muita coisa errada não, viu? Eu menti uma vez ou outra aqui. Irmãos, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar, infelizmente, pecado não entra no céu. Entendeu, irmãos? E aí talvez você está perguntando aí, uai pastor, mas se pecado não entra no céu e nós somos pecadores, então nós estamos encrencados então, pastor. Irmãos, na verdade, sem Jesus nós estamos encrencados. Sem Jesus nós estamos condenados, entendeu? Por quê? A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica. Jesus não tinha pecado nenhum, por que será que ele morreu na cruz então? Para pagar o preço pelos nossos pecados. Irmãos, ali na cruz, Jesus ele rasgou a dívida que nós tínhamos com o inimigo, porque o inimigo ele é o acusador, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, sabe o que acontece? O sangue dele te purifica.
O sangue dele te torna apto para estar na presença de Deus. Agora você pode estar na presença de um Deus santo, porque quando ele olha para você, ele enxerga o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso nos tira aquele peso de tentar nos salvar, de tentar nos reconciliar com Deus pelo nosso esforço. Inclusive, a palavra religião, ela vem do latim religare, ou seja, o ser humano está o tempo todo tentando se religar a Deus, se reconectar com Deus, mas isso é impossível. E por isso a Bíblia diz que o próprio Deus, ele decidiu tomar essa atitude. Ele é que veio ao nosso encontro. Amém? E em João capítulo 3, o versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Tá entendendo isso? Então, irmãos, eu quero orar por vocês agora. Olha, eu queria muito que você guardasse essa palavra no seu coração. Não se contente em ter uma vida arrumadinha, mas sem o poder do Espírito Santo. Amém? Não se contente apenas em evitar o mal. Busque ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz isso, devemos nos encher completamente o tempo todo, devemos renunciar à nossa carne, devemos confessar ao Senhor que nós não damos conta, sozinho nós não podemos fazer nada. Amém? Não tente manter a ordem da sua vida no seu esforço, mas sempre confie no Senhor e peça a ajuda dele para Ele organizar a casa, para Ele mudar a sua vida. Amém? Então, a única maneira do inimigo não ter acesso a você é você ter o seu coração voltado para o Senhor. A cada dia pedindo para Ele preencher o seu coração, para Ele transformar a sua vida de uma vez por todas. Glória a Deus! Então agora eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos e depois, no final, eu peço para você compartilhar, envie para o máximo de pessoas no WhatsApp, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Olha quantas vezes o Senhor tem falado conosco diariamente. Olha, o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Eu só tenho que te agradecer por tudo. Obrigado, meu Deus, por ter conhecido Jesus. Obrigado por ter enviado o teu Filho para morrer em meu lugar. Antes mesmo de eu te conhecer, antes mesmo de eu te amar, o Senhor me amou primeiro. Oh Deus, eu quero te engrandecer e te exaltar, porque essa obra aqui é tua, Pai. Quantas vezes eu achei que não daria conta, quantas vezes o inimigo soprou na minha mente para desistir, para abandonar essa obra, mas o Senhor me sustentou. Aleluia! E nos momentos de maior fraqueza é que o teu poder se aperfeiçoou em mim. Oh Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sustentado também a vida dos teus filhos. Senhor, eu oro por eles agora, Pai. Quantos ainda estão lutando contra o pecado no próprio esforço, na sua própria capacidade mental? Oh meu Deus, é só o Senhor que pode mudar nossa vida. Nenhum de nós pode viver com a casa vazia, Pai. Precisamos do agir do Espírito Santo em nós. Ó Senhor, nos capacite. Nós entregamos a nossa vida, o nosso futuro, os nossos projetos e planos. Pai, que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Nós queremos morrer para nós mesmos, para que Jesus viva em nós e através de nós. Oh Pai, nos ajude, Pai, a sermos obedientes, mas principalmente que o nosso coração esteja voltado para Ti. Oh Pai, sem o Senhor nós não conseguimos nada. Nesse momento, ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos, tanto no corpo quanto na alma. Jesus, traga da Tua paz nesse momento. Em Teu nome, Jesus, eu ordeno que toda doença saia dessa pessoa agora. Toda enfermidade vá embora, em nome de Jesus. Eu ordeno que toda dor de cabeça, dor no corpo, todo problema que os médicos dizem que é complicado demais, que não tem mais jeito, eu ordeno que todo mal vá embora da vida dessa pessoa. Senhor Jesus, coloca a Tua mão, Senhor, de poder. Toca, Senhor, nessa pessoa que está agora chorando, está fragilizada. Essa pessoa não encontra saída para a vida dela e os problemas vêm se arrastando, Senhor. Ela não sabe mais o que fazer, ó Deus, mas o Senhor pode mudar a história dessa pessoa, assim como o Senhor mudou a minha vida, Pai. Não foi fácil, foi difícil, mas o Senhor, em cada detalhe, o Senhor cuidou, o Senhor me sustentou e eu te peço agora, Pai, sustenta a Tua filha, Senhor, sustenta o Teu filho, ajuda eles, Pai, a não olharem para trás, porque aqueles que retrocedem, o Senhor não se agradará, é o que diz a Tua palavra. Mas, Senhor, nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que olham para Jesus. Pai,
E eu te peço aqui agora em favor daqueles que estão na igreja. A vida está tudo redondinho, parece que está tudo perfeito, mas a pessoa não está se enchendo do Espírito Santo. Ela não está orando, não está se alimentando da palavra. Oh, meu Deus, tem compaixão, Senhor. Não deixe essa pessoa cair no abismo, não deixe essa pessoa ficar desatenta, assim como Davi, que no momento mais tranquilo foi aonde o inimigo encontrou uma brecha. Pai, nos ajude, Senhor, a mantermos vigilantes até a volta de Jesus. É no nome dele que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém?
E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.